E falando em bandeira brasileira, vira e mexe quando abre a imagem da Praça de São Pedro, onde está ali bem pertinho do conclave, né, onde está acontecendo o conclave, a gente vê bandeira brasileira, muito turista do mundo todo ali acompanhando. A homilia foi acompanhada por mais de 5.000 pessoas do mundo todo. Imagina, agora quando a gente vê a imagem aberta, tem muito mais de 5.000 pessoas. E ainda falando em Brasil, a gente mostrou mais cedo os votos de 5 cardeais brasileiros, são 7 ao todo que estão participando do conclave, mas a gente separou e mostrou para você, mais para frente a gente mostra de novo, esse momento tão importante do conclave. Antes deles serem fechados, eles leem esse voto de sigilo, já que eles ficam ali longe do mundo externo, não tem nenhum tipo de contato, o sinal de internet foi derrubado às 11 horas da manhã aqui, no horário de Brasília, né, do Brasil, e lá na Itália eram 4 horas da tarde, o sinal foi derrubado justamente para eles ficarem bem isolados lá dentro do conclave. E aí, falando sobre esses cardeais, eu vou falar aqui o nome desses 7 para justamente conversar com o diácono Alexandre Varela, que está com a gente, para comentar sobre a expectativa dessa participação brasileira no conclave. A gente já participa há muito tempo, inclusive de forma muito interessante ali. Posso até perguntar para o diácono, no conclave do Papa Francisco, a gente teve uma importância ali grande na escolha até do Jorge Bergoglio ao nome de Papa Francisco. Mas calma que a gente já fala sobre isso. Os nossos cardeais brasileiros são o Sérgio da Rocha, que é arcebispo de Salvador. Aí tem o Jaime Spengler, que é presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre. Tem o Odilo Scherer, que é o arcebispo de São Paulo. Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. João Braz de Avis, o arcebispo emérito também de Brasília. E aí Leonardo Steiner, que é o arcebispo de Manaus. Diácono, na sua leitura, né, qual que é a participação brasileira aí nesse conclave agora de 2025? A gente ainda tem, só para completar, mais um cardeal não votante, mas votável, que é Dom Raimundo Damasceno, emérito de Aparecida, que tem 88 anos, né? Está em Roma, né? Tem 88 anos. Ele também é votável, era muito próximo de Francisco. Mas vamos lá. A gente chega no conclave com um número bem grande de cardeais e cardeais bem influentes. E aqui eu quero destacar o cardeal Orani Tempesta, do Rio de Janeiro, que era muito próximo de Francisco desde a jornada. Vamos lembrar que a jornada de 2013, feita no Rio de Janeiro, né, por Dom Orani, né, Dom Orani ficou ali muito perto de Francisco, era o primeiro ano do pontificado do Papa Francisco. Então ali se forjou um relacionamento, uma amizade, dá para dizer assim. Os dois permaneceram em contato o tempo todo. Enfim, Dom Orani era de fato muito, muito próximo. E alguns chegam a colocar, eu sei que muitos aí colocaram Dom Sérgio, Dom Jaime como possíveis papabile, né? É muito difícil que um brasileiro receba votos nesse conclave, porque, assim, depois de você eleger um Papa argentino, é muito pouco provável que o Colégio de Cardeais volte para a América Latina justo no vizinho, né? Eu lembro que quando eu falei isso uma vez, e aí dentro de um podcast, aí me falaram, não, mas é para compensar, né? Então você coloca o argentino e depois o inimigo dele, o brasileiro. Mas isso, obviamente, jamais aconteceria. Agora, se o conclave chegar num impasse, né, você falou aí, por exemplo, olha, depois da 8ª votação existe um dia de descanso, depois da 24ª votação também existe um dia de descanso, e depois da 38ª votação, o cardeal decano, que no caso não é o decano, né, quem está conduzindo é o Pietro Parolin, porque é o primeiro cardeal bispo, ele pode lançar a mão de uma espécie de segundo turno, em que você vota só os 2 mais votados, né? E aí tenta chegar aos 2/3. E aí é o tempo que demorar para chegar nos 2/3, mas aí você vota só em 2. Isso só a partir da votação de número
39, se o cardeal, no caso agora o Pietro Parolin, achar que deve. Mas voltando ao assunto, se o impasse, o conclave se encaminhar para o impasse, é muito provável que essa coisa de não vamos eleger outro da América do Sul caia, né? E aí sim começa-se a olhar os cardeais brasileiros. E se você for olhar Dom Orani, ele tem exatamente o perfil dado pelo Colégio de Cardeais. Isso é uma coisa que vem me chamando a atenção. Sou muito próximo de Dom Orani. O lema de Dom Orani é que todos sejam um. É um cardeal que se notabilizou pelo diálogo e justamente pela defesa da unidade da igreja. Então, se o conclave começa a demorar, uma coisa que eu não espero que aconteça, mas tudo pode acontecer. Se o conclave começa a demorar, se o conclave chega num impasse, aí a gente já começa a olhar para cardeais de outros lugares e Dom Orani surge como uma boa possibilidade, né? Também acho que surge como uma boa possibilidade Dom Sérgio da Rocha, também é muito cotado, Dom Paulo César, também, assim, esses são muito bem cotados, mas o ponto ali é a idade. Aí se o conclave chega num impasse suficiente para que eles olhem de volta para o Brasil, vamos olhar de volta para a América do Sul, dificilmente eles elegeriam um cardeal na casa dos 60 anos, porque, né, com a medicina atual, Francisco morreu aos 88, né, fez um papado de 12 anos, foi eleito aos 76, morreu aos 88, fez um papado de 12 anos. Se você elege um cardeal com 60 anos, você basicamente está colocando a igreja num papado tão grande, talvez, quanto o de João Paulo II. Né? E talvez, num cenário de impasse, não seja isso que os cardeais buscam. Agora, se você olha um cardeal de 76 anos como Dom Odilo, de 74 anos, indo para 75 como Dom Orani, principalmente, aí olhando para Dom Orani com este perfil, aí a coisa já se torna possível. Eu não acho provável que um cardeal entre em discussão agora, um cardeal da América do Sul, nenhum, nem brasileiro, nem argentino, nem de qualquer país da América do Sul, nesse momento. Mas, de novo, dentro de um impasse, eles passam a ser votáveis. Mas, bom, um outro lado dessa história é os nossos cardeais são influentes em Roma. Isso é bem importante. Assim como Dom Cláudio Umes foi importante na eleição de Francisco. Dom Cláudio Umes, ele tentava... Desculpe interromper o senhor. Pode falar. É que o senhor falou muito a questão da idade, né? A gente está falando da questão da localização geográfica, mas às vezes me parece que isso não é tão importante, porque a gente já teve um monte de italiano e agora também estão falando que pode ser um outro italiano. Mas a questão da idade, eu ia perguntar justamente, que a gente conversou aqui muito sobre essa questão da unidade, dessa preocupação da unidade da igreja, que inclusive foi tema do sermão de Dom Giovanni Ré. Um papa mais jovem, com um longo pontificado, não seria o ideal para trazer essa unidade tão buscada na igreja, em um momento em que a gente conversou que tem conservadores e progressistas ali meio no impasse? Então, essa é uma boa questão. Apostar num papado longo só se você já tiver um nome infalível, né? Então, o ponto é um pouco esse, né? Eu fico imaginando, os cardeais estão esse tempo todo, de novo, há 15 dias lá juntos, né? Todos eles. Se eles entraram no conclave num consenso, né? Então, a gente acha que o cardeal X vai ser muito bom para a igreja, vai trazer tudo isso que a gente quer. Então, já existe um consenso formado. Então a gente vai ver uma fumaça branca muito rápida e talvez sim um papa jovem entre aspas, né, dentro ali do range de idade dos cardeais, né, mas um papa com 60 anos por aí que possa ter um papado longo, mas assim, o papado longo ele vai vir de uma aposta que os cardeais não duvidem, é certeira, é um nome de muito consenso, que é uma coisa que hoje eu acho que não tem. Eu acho que assim, conhecendo os perfis dos cardeais, eu acho que não existe um nome de consenso, existe um perfil de consenso, mas não um nome.
Então, eu tendo a achar que a idade vai subir, vai ser lá para os 70, 75 anos, que é a expectativa de um papado ali de uns 10 anos, que também não é pequeno, mas é um papado ali de uns 10 anos, sem apostar num papado de 20, 30 anos, que seria um cardeal aos 60. Né? Então, acho que a idade entra nessa questão. Uma outra coisa, quando a gente estava falando de questão geográfica, ela acaba sendo importante para não repetir, né? Porque você tem uma região geográfica, você entende que mais ou menos ali você tem uma tendência. A América Latina tem uma visão de igreja que é diferente da visão europeia, que é diferente da visão africana, asiática. Tem um cardeal muito bem cotado, que, né, é o chamado Francisco da Ásia, que é o cardeal Tagle, que é tido como um progressista, né? De novo, é progressista dentro ali da possibilidade da igreja, que é o cardeal das Filipinas, um país extremamente católico, e é um nome que veio forte para esse conclave, tem 67 anos, então seria um papado médio ali, se a gente partir do princípio que ele beira os 90, faria um papado quase do tamanho de São João Paulo II, um papado, né, de médio para grande, e é um cardeal que traz uma igreja em renovação, que é a igreja asiática, que é uma igreja que hoje cresce muito. Então, essa é uma possibilidade de olhar dos cardeais, se eles quiserem olhar para fora da Europa, particularmente para fora da Itália. Se eu tivesse que fazer uma aposta, Gustavo, assim, de novo, aposta, né? A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Possivelmente, neste exato momento, eles estão procedendo ao escrutínio dos votos, né? Mas a gente não tem como saber que isso se eles votaram. A gente não tem como saber que é muito difícil, né? Conclave, a gente está fechado, a gente só pode especular. Mas eu fico imaginando que dentro da tradição da igreja, de ter papas italianos, por quê? Porque eles estavam próximos ao papado. Hoje, com a internet, com as comunicações, com a globalização, essa proximidade do papado também pode se dar à distância, então muda um pouco esse perfil. Mas olhando aquilo, né, a igreja olha muito para suas tradições. A gente está sem um papa italiano desde São João Paulo II. Então teve São João Paulo II, que é polonês, depois teve Bento XVI alemão, ali vizinho, mas alemão, e depois teve um argentino, como disse Francisco no seu discurso, né, um papa do fim do mundo, né? Não é tão fim do mundo assim, que é perto daqui, mas foi o que ele disse. E então eu tendo, se eu tivesse que apostar, eu olharia para a Itália. E aí dentro da Itália você tem nomes bons. Você tem o Pietro Parolin, que é moderado para o conservadorismo. Você tem o cardeal Zuppi, que é moderado para o progressismo, mas ele não é tanto quanto Francisco, ele é mais moderado de fato. E tem um de 60 anos, que é o cardeal Pizzaballa, que é um cardeal, que é o patriarca de Jerusalém, tem esse perfil que foi divulgado, né? Esse perfil agregador, é um diplomata, ele inclusive, dentro dessa guerra, né, com Hamas, se ofereceu como refém em troca da libertação de algumas crianças que estavam com Hamas. Isso acabou não acontecendo, mas ele fez essa oferta publicamente. Então, é um cardeal que ele vem crescendo em relevância dentro das discussões. Mas, de novo, muito tem 60 jovem, anos. Né, Diácono? Desculpa, então, Exato. Jovem perto do que a gente vê, enfim, ouviu, né, nas últimas eleições. Eu apostaria no Pizzaballa para um próximo conclave, só se ele for esse nome certeiro, né, que as pessoas já discutiram, já entraram para isso. Né, mas ele tem um perfil muito agregador. Eu olharia para um desses três, mas aí, né, afunilando, tirando o Pizzaballa de 60 anos, Parolin ou Zuppi, eu acho que vai ficar por aí, mas de novo, como saber, né? Eles podem estar discutindo um negócio completamente diferente lá dentro. Exato. E a gente não tem como entender. Natália, se você me permite, você tinha descrito